Se eu te dissesse que existe um pecado tão devastador que Deus declara abominação, e que milhares de crentes o cometem todos os dias sem sequer perceber, você teria coragem de continuar ouvindo? A verdade é que, enquanto muitos estão ocupados apontando os pecados visíveis dos outros, mentiras, vícios, escândalos, há um pecado invisível, sutil, silencioso, que se esconde até nos corações mais religiosos. E este pecado, segundo as Escrituras, é um dos que Deus mais detesta. Não importa quantas orações você faça, quantos cultos você frequente, quantas ofertas você entregue. Se este pecado estiver enraizado dentro de você, ele pode estar afastando a própria mão de Deus da sua vida sem que você perceba. O mais assustador é que, muitas vezes, ele se disfarça de virtude. Quantas vezes você já sentiu inveja disfarçada de uma crítica construtiva? Quantas vezes desejou ser aplaudido, reconhecido, até mesmo dentro da igreja, enquanto fingia humildade? Quantas vezes julgou alguém silenciosamente, acreditando estar apenas preocupado com o que viu? Ninguém está imune. Todos nós, em algum momento, já fomos vítimas desse veneno da alma. E é exatamente por isso que Billy Graham, um dos maiores pregadores da história, não apenas alertou, mas clamou para que este pecado fosse arrancado do coração do povo de Deus, antes que ele destruísse tudo o que o Senhor deseja fazer através de nós. Se você acha que isso não tem nada a ver com você, cuidado. Este é o tipo de pecado que se alimenta justamente da autoconfiança espiritual. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser a chave para libertar sua alma, restaurar sua intimidade com Deus e reacender uma comunhão que talvez você nem perceba que perdeu. Quantas vezes você já se viu ajoelhado, orando, clamando por respostas, e, ainda assim, o céu parecia de bronze? Quantas vezes você se esforçou para fazer o que é certo, tentou ser uma pessoa melhor, buscou servir, mas lá no fundo, algo parecia fora do lugar, como se a presença de Deus estivesse distante? Esse sentimento, essa frieza espiritual, que muitos nem conseguem explicar, pode ter raízes exatamente nesse pecado que poucos pregadores ousam mencionar. Um pecado que nasce no orgulho do coração, na vaidade camuflada, na soberba escondida atrás de gestos religiosos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pense nisso. Não é o diabo quem resiste ao soberbo, é o próprio Deus. É por isso que tantas orações parecem não passar do teto. É por isso que muitos vivem um evangelho vazio, onde há atividades, palavras e movimentos, mas não há fogo, não há transformação, não há lágrimas verdadeiras no altar. Deus odeia esse pecado porque ele transforma o templo do Espírito Santo em um palco para o ego humano. Ele odeia porque nos afasta dele mesmo quando achamos que estamos mais perto. Foi este mesmo pecado que derrubou Lúcifer do céu, que destruiu reis e nações, que cegou líderes religiosos no tempo de Jesus. E é este mesmo veneno que, hoje, se esconde por trás de muitas máscaras dentro da própria igreja. Mas a boa notícia é que Deus, em sua infinita misericórdia, não revela isso para nos condenar, ele revela para nos curar, ele revela para nos libertar, para restaurar o que foi quebrado, para reacender a chama que se apagou. O perdão está disponível, a graça está estendida, mas tudo começa com um passo: reconhecer. Hoje pode ser o dia em que as escamas caem dos seus olhos. Hoje pode ser o dia em que você volta para o primeiro amor. Não porque você ouviu mais um sermão, mas porque algo no seu coração foi tocado de verdade. Porque você entendeu que não adianta ter uma fé de aparência. Quando o interior está doente, continue comigo, porque a seguir você vai descobrir exatamente qual é esse pecado, como ele se esconde e, mais importante ainda, como vencê-lo, de uma vez por todas antes que ele destrua o que você mais ama. Olhe ao seu redor. Vivemos em um tempo em que tudo parece correr rápido demais. As pessoas estão conectadas o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, estão mais vazias, mais solitárias e mais ansiosas do que nunca. A fé, para muitos, se tornou apenas mais uma tarefa. Na agenda lotada, ir à igreja no domingo, postar um versículo bonito nas redes sociais, repetir frases feitas sem sequer refletir no que elas realmente significam. Mas sabe o que Deus mais deseja? Não é o brilho do nosso exterior. Não são as aparências.
Não são as boas obras feitas para que outros vejam. O que Deus procura, e poucos estão dispostos a oferecer, é um coração quebrantado. Um coração disposto a ser despido do orgulho, da vaidade, da soberba, da falsa religiosidade. E é aí que esse pecado escondido entra. Porque ele não se manifesta de forma escandalosa. Ele não se apresenta de maneira óbvia. Ele é como um veneno que vai minando a alma aos poucos, nos fazendo acreditar que somos espirituais enquanto, aos poucos, vamos nos tornando insensíveis à própria voz de Deus. E sabe qual é o nome dele? O orgulho espiritual. É aquele sentimento sutil que nos faz pensar que somos melhores do que os outros porque conhecemos mais a Bíblia, porque frequentamos mais cultos, porque parecemos santos por fora, enquanto por dentro estamos frios, secos, distantes. Billy Graham dizia que o maior obstáculo entre o homem e Deus não são os pecados que todos veem, mas o orgulho que ninguém quer admitir. E se você for honesto consigo mesmo agora, talvez perceba que esse orgulho tem te roubado a sensibilidade, a alegria, a presença real de Deus na sua vida. Agora preste muita atenção. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe algo dentro de você que anseia por algo mais profundo, mais verdadeiro. E eu preciso te dizer, Deus ainda está te chamando. Ele ainda quer restaurar o que se perdeu. Ele ainda quer te usar de uma forma que você nem consegue imaginar. Mas isso só vai acontecer quando você for humilde o suficiente para reconhecer: Senhor, eu preciso de ti mais do que de qualquer reconhecimento, mais do que de qualquer status, mais do que da aprovação de qualquer ser humano. O verdadeiro avivamento começa no secreto. Não começa no púlpito, não começa nas redes sociais, não começa nos grandes eventos. Começa quando um coração quebrantado se dobra diante de Deus e diz: eu sou o pó. Eu não sou nada sem o teu espírito. E talvez você tenha sentido, nos últimos tempos, um vazio que nada preenche. Talvez você tenha tentado esconder suas lutas atrás de uma imagem de força. Mas Deus não quer sua performance. Deus quer seu coração. Fique comigo até o final, porque nos próximos minutos, você vai descobrir não apenas como identificar o orgulho espiritual na sua vida, mas também como derrubar esse gigante de uma vez por todas e experimentar uma liberdade e uma intimidade com Deus que podem transformar absolutamente tudo. Essa pode ser a virada da sua história. A escolha está nas suas mãos. Você já reparou como, muitas vezes, somos especialistas em enxergar os erros dos outros, mas completamente cegos para os nossos? É como se, sem perceber, todos nós vestíssemos uma máscara que esconde nossas fraquezas, nossas vaidades, nossas feridas, e, com o tempo, começamos a acreditar nessa mentira, de que estamos bem, de que somos fortes, de que somos bons o suficiente. Mas lá no fundo, no silêncio das noites, quando ninguém vê, algo nos inquieta. Um vazio difícil de nomear, um peso difícil de explicar. E é aí que mora o perigo. Porque o orgulho espiritual não apenas nos afasta de Deus, ele nos afasta de nós mesmos. Ele nos transforma em estranhos dentro da própria alma. Pense comigo. Quantas vezes você já se preocupou mais com o que as pessoas iam pensar do que com o que Deus já sabe? Quantas vezes deixou de se quebrantar, de se render, por medo de parecer fraco diante dos outros? Quantas vezes lutou para sustentar uma imagem, enquanto, por dentro, sentia-se como uma casa vazia? A filosofia da palavra é simples e ao mesmo tempo revolucionária. Quem se humilha será exaltado. Mas o problema é que vivemos em uma cultura que nos ensina exatamente o contrário. Desde pequenos somos condicionados a vencer, a ser forte, a não demonstrar fraqueza. Só que, no reino de Deus, as leis são outras. No reino de Deus, o maior é o que serve. O forte é o que reconhece sua fraqueza. O sábio é aquele que sabe que nada sabe. E quando Billy Graham falava sobre isso, ele não falava apenas como um pregador, ele falava como um homem que havia entendido que, sem humildade, até o maior ministério vira ruínas. E eu pergunto, o que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? O que adianta construir altares, se o nosso coração está longe do fogo de Deus? Todos nós, sem exceção, carregamos dentro de nós essa luta silenciosa entre o orgulho e a entrega. E a verdade é que, se formos honestos,
Todos nós precisamos nos render todos os dias. Porque o orgulho espiritual não desaparece de uma vez, ele precisa ser crucificado, diariamente, aos pés da cruz. Talvez você esteja ouvindo isso agora e algo dentro de você esteja mexendo. Talvez você se veja nas minhas palavras. Talvez você tenha percebido que, em algum momento, deixou o orgulho calar a voz do Espírito dentro de você. E isso não te torna pior do que ninguém. Isso te torna humano. O que define quem você será a partir de agora não é o erro do passado, mas a decisão que você toma hoje. E é por isso que eu quero te convidar, não apenas a ouvir, mas a agir. Escreva aqui nos comentários: eu escolho descer do meu orgulho e subir ao altar da humildade. Porque, quando você escreve, você materializa uma decisão. E essa decisão pode ser o primeiro passo de uma nova caminhada. Talvez seja a hora de parar de carregar pesos que não te pertencem. Talvez seja a hora de permitir que Deus te quebre para, então, te reconstruir. E nesse processo, eu te garanto, você vai descobrir a beleza da verdadeira liberdade. Não a liberdade de ser perfeito, mas a liberdade de ser genuíno diante daquele que te conhece por dentro e, mesmo assim, escolheu te amar até o fim. Continue comigo, porque nos próximos minutos você vai entender como esse passo de humildade pode abrir portas espirituais que estavam trancadas há anos, e como, muitas vezes, o maior milagre não acontece do lado de fora, mas dentro de nós. Sabe, existem momentos na vida em que a gente se sente perdido. Momentos em que as palavras não saem, o coração está pesado e a oração parece não passar do teto. São dias em que a alma grita por socorro, mas a mente está cansada, o corpo sem forças e o espírito sedento. Se você está vivendo algo assim, ou se já viveu, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram desertos, noites escuras, silêncios de Deus. Mas há um segredo que poucos entendem. Não existe porta fechada para um coração que ora com fé. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito. Em seus efeitos, Tiago 5:16. E eu quero te perguntar: o que você tem carregado sozinho? Que batalha tem roubado sua paz? Que situação te faz chorar escondido, quando ninguém vê? Deus não te trouxe aqui por acaso. E eu sinto no meu espírito que hoje pode ser o dia de recomeço. Hoje pode ser o dia em que você se levanta, mesmo com lágrimas nos olhos, e diz: Senhor, eu creio que o teu poder ainda opera milagres. Foi por causa de momentos assim que nasceu um material exclusivo, um guia de orações temáticas, criado para quem precisa de um norte, uma direção espiritual clara e bíblica nos momentos mais difíceis. Nele, cada oração vem acompanhada de uma promessa da palavra, porque orar sem a palavra é como lutar sem espada. Eu não sei qual porta você precisa ver aberta, se é cura, se é restauração de um relacionamento, libertação espiritual, uma resposta financeira ou simplesmente força para continuar. Mas eu sei quem tem a chave. E quando você se conecta ao coração de Deus em oração, coisas extraordinárias acontecem. Muitas vidas já foram tocadas através desse material. Eu poderia te contar testemunhos de pessoas que estavam desanimadas, quebradas, sem esperança, e que, ao começarem a orar com sinceridade e propósito, viram portas se abrirem, doenças serem curadas, famílias restauradas, cadeias espirituais sendo quebradas. Se você sente que essa palavra fala com você, se algo aí dentro está inquieto, dê esse passo de fé. Esse material exclusivo está disponível para quem deseja viver uma caminhada de oração mais profunda, poderosa e transformadora. O link está fixado nos comentários e na descrição. E lembre-se, quando você ora, o céu se move. Quando você clama, o Pai ouve. Quando você persevera, o milagre vem. Não é sobre fórmulas. É sobre conexão verdadeira com aquele que te ama mais do que você pode imaginar. Ore com fé, e você verá portas se abrirem, não porque alguém prometeu, mas porque Deus prometeu. Se eu te dissesse que existe um pecado tão devastador que Deus declara abominação, e que milhares de crentes o cometem todos os dias sem sequer perceber, você teria coragem de continuar ouvindo? A verdade é que, enquanto muitos estão ocupados apontando os erros visíveis dos outros, existe algo mais perigoso, mais silencioso, mais destrutivo. Um pecado invisível,
disfarçado, que se instala no coração até das pessoas mais religiosas. Um pecado que a Bíblia deixa claro ser abominável aos olhos de Deus. Um pecado que, muitas vezes, é o maior obstáculo entre você e a presença real dele. Não adianta orar, jejuar, ofertar, participar de cultos e ministérios se este pecado estiver enraizado no seu interior. Ele anula gestos, esfria a alma, seca o coração e impede a manifestação plena da graça. E o mais assustador, ele se camufla tão bem que a maioria nem percebe que caiu nessa armadilha. É o orgulho espiritual, um veneno que se esconde sob capas de religiosidade, sob discursos bonitos, sob gestos que, por fora, parecem santos, mas, por dentro, são movidos por vaidade, comparação e desejo de reconhecimento. Quantas vezes você já se viu comparando sua fé com a de outros? Quantas vezes o seu coração se encheu de crítica, julgamento ou superioridade disfarçada de preocupação espiritual? Quantas vezes você desejou secretamente ser admirado por sua espiritualidade? É exatamente isso que faz desse pecado tão perigoso. Ele se alimenta da aparência. Ele vive no que os olhos humanos veem e ignora o que só Deus pode enxergar, o coração. E não se engane, ninguém está imune. Até mesmo grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia caíram em armadilhas semelhantes. Os fariseus eram mestres nisso. Por fora, irrepreensíveis. Por dentro, cheios de morte e vaidade. Jesus não os condenava apenas pelas ações visíveis, mas pela arrogância escondida no peito. E o mesmo alerta ecoa até hoje. É por isso que tantos crentes, mesmo dedicados, sentem um vazio, uma oração sem vida, um louvor sem lágrimas, um culto sem transformação. Porque Deus resiste ao soberbo, não ao pecador arrependido, não ao fraco, não ao caído, mas ao soberbo. E aqui está a grande verdade. Não existe avivamento verdadeiro sem quebrantamento. Não existe restauração sem rendição. Não existe crescimento espiritual sem reconhecer, com sinceridade: Senhor, afasta de mim todo o orgulho, me ensina a ser pequeno diante da tua grandeza. Todos nós estamos em constante perigo de cair nesse erro. Por isso, todos nós precisamos, todos os dias, nos examinar e nos perguntar: eu ainda dependo de Deus? Ou comecei a confiar demais em mim mesmo? Eu ainda tenho fome e sede da presença? Ou me acomodei na rotina da fé? Se essas perguntas ecoam dentro de você, não as ignore. Elas podem ser o sinal de que Deus ainda está te chamando de volta para o centro da vontade dele, para um lugar de verdade, onde o orgulho morre e a vida no espírito floresce. É aqui que começa a verdadeira transformação. É nesse lugar secreto, onde o orgulho é deixado de lado e a alma se desnuda diante de Deus, que as maiores transformações acontecem. Porque Deus não hede na superfície, Ele hede no profundo. Ele não se impressiona com palavras bem ensaiadas, com gestos ensaiados ou com títulos religiosos. Ele olha para dentro, para o que ninguém mais vê. E talvez seja exatamente isso que tem faltado a tantos de nós. Coragem para nos olharmos no espelho da alma e reconhecer que, em algum momento, deixamos de ser dependentes para nos tornarmos autossuficientes. Em algum momento, deixamos de clamar com lágrimas e passamos a repetir palavras vazias. Em algum momento, o coração foi se enchendo de certezas humanas e se esvaziando da presença divina. O orgulho espiritual não se manifesta apenas na vaidade visível. Às vezes, ele aparece na frieza da oração, no cansaço de buscar, na resistência em perdoar, no hábito de julgar sem amar. E ele é sutil, é como uma ferrugem espiritual que, aos poucos, vai corroendo o relacionamento com Deus. Você já percebeu como é fácil apontar o erro alheio, mas tão difícil admitir a própria falha? Como é simples enxergar o cisco no olho do outro, mas ignorar a trave que pesa sobre os nossos olhos? Esse é o terreno fértil do orgulho. E é exatamente aí que o inimigo planta as sementes da divisão, da frieza, da vaidade, da queda. Mas há uma boa notícia que não pode ser esquecida. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer orgulho que possa ter nos afastado. Ele não nos revela esse pecado para nos envergonhar, ele revela para nos restaurar. Porque cada vez que o orgulho cai, a graça se levanta. Cada vez que nos rendemos, ele nos levanta. Cada vez que nos humilhamos, ele nos exalta, não aos olhos
do mundo, mas aos olhos eternos dele. Essa é a essência do Evangelho. Menos de mim, mais dele. Menos vaidade, mais cruz. Menos orgulho, mais graça. O mesmo Deus que levantou homens como Davi, que perdoou Pedro, que transformou Paulo, é o Deus que ainda hoje chama cada um de nós para um novo começo. Talvez seja esse o convite mais urgente para a nossa geração. Deixar a aparência e voltar para a essência. Deixar a performance e voltar para o quebrantamento. Porque não são os dons, nem os títulos, nem as palavras que tocam o coração de Deus, é o arrependimento sincero, a humildade real, a dependência total. E se você sente que essa mensagem fala com você, saiba que isso não é por acaso. Talvez seja o Espírito Santo sussurrando ao seu coração. Volta para mim. Deixa o orgulho de lado. Eu quero te restaurar, te curar, te renovar. Essa é a porta de entrada para uma nova caminhada. Não a caminhada dos perfeitos, mas a caminhada dos rendidos, onde a alma volta a se aquecer no fogo da presença de Deus, onde o coração, antes seco, volta a pulsar com vida, onde cada passo, cada oração, cada lágrima se tornam sementes de um novo tempo, e a escolha sempre será sua. E talvez essa seja a parte mais desafiadora de todas, entender que Deus não força ninguém a voltar. Ele espera, Ele chama, Ele toca, mas a decisão de se render, de abrir mão do orgulho e de reconhecer a própria limitação, sempre será sua. Vivemos tempos em que muitos querem bênçãos, querem milagres, querem portas abertas, querem vitórias, mas poucos querem se dobrar, poucos querem se humilhar, poucos querem dizer: Senhor, não aguento mais tentar com as minhas próprias forças. Eu preciso de Ti. É por isso que o orgulho espiritual é tão destrutivo, porque ele nos convence, de forma silenciosa, de que conseguimos sozinhos. Ele nos afasta da dependência total que nos leva ao colo de Deus. Ele seca as lágrimas que deveríamos derramar, endurece o coração que deveria se quebrantar, fecha os ouvidos para a doce voz do Espírito Santo. Mas, sabe o que me emociona profundamente? É saber que, mesmo assim, Deus continua ali, fiel, paciente, chamando. Ele não desiste de você. Ele não desiste de M&M. Mesmo quando estamos frios, mesmo quando endurecemos o coração, mesmo quando deixamos o orgulho tomar conta, Ele continua batendo a porta. E Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Apocalipse 13:20. Perceba, Ele não invade, Ele não força, Ele chama. E aquele que ouve e abre experimenta algo que não se compra, que não se aprende em livros, que não se imita nos gestos, e experimentar a presença viva do próprio Deus. É aí que tudo muda. É nesse lugar de rendição onde o fardo cai, o medo some, a alma respira. Não porque os problemas desaparecem, mas porque, mesmo em meio à tempestade, você sabe que não está mais sozinho. Não se trata de controlar a vida, mas de entregar o controle. Não se trata de mostrar força, mas de admitir fraqueza. Porque é exatamente aí que a força dele se aperfeiçoa. Essa é a lição que tantos na Bíblia aprenderam da forma mais dolorosa. Só perdeu seu reinado por orgulho. Sansão perdeu sua força por confiar demais em si mesmo. Mas Davi, mesmo em seus pecados e quedas, manteve um coração quebrantado. Ele entendia que o maior tesouro não era o trono e era a presença. Talvez Deus esteja te chamando exatamente para isso hoje, para tirar os olhos do exterior e voltar para dentro, para deixar de buscar aplausos e buscar a presença, para parar de tentar controlar e começar a confiar. Você não precisa carregar sozinho, não precisa lutar sozinho, não precisa esconder suas feridas. O próprio Deus está dizendo: entrega, confia, deixa eu fazer. E quando você decide dar esse passo, algo sobrenatural acontece. Você não apenas se aproxima de Deus, você se reencontra consigo mesmo. E então, finalmente, o coração cansado encontra descanso e a alma sedenta encontra a água viva, que nunca seca. De quando esse reencontro acontece, tudo muda. Porque, no fundo, todo ser humano carrega dentro de si uma sede que nada neste mundo consegue saciar. Podemos tentar preenchê-la com conquistas, com status, com pessoas, com atividades. Mas essa sede é espiritual,
É a saudade do Criador. É o grito silencioso da alma pedindo por sentido, por paz, por descanso verdadeiro. O orgulho espiritual nos afasta desse lugar de plenitude porque ele nos convence de que podemos seguir sozinhos. Mas o coração humilde, quando se dobra, quando reconhece sua pequenez diante da grandeza de Deus, experimenta algo que nenhum título, nenhuma conquista humana pode oferecer. O toque suave da presença de Deus que preenche cada vazio, cura cada ferida e acalma cada tempestade interior. É por isso que o próprio Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não disse que o reino pertence aos perfeitos, nem aos religiosos, nem aos que possuem todas as respostas. Ele disse: aos humildes. E humildade, aos olhos de Deus, não tem nada a ver com posição social, com roupas simples ou com gestos exteriores. Tem a ver com um coração rendido. Um coração que não se coloca acima de ninguém. Um coração que entende que, sem Deus, não somos nada. Talvez você, ao ouvir isso, sinta algo mexendo dentro do peito. Talvez você reconheça que, sim, em algum momento, o orgulho espiritual começou a dominar. Talvez você perceba que suas orações esfriaram, que a presença se tornou distante, que o coração se tornou pesado. Mas essa percepção não é o fim. Ela é o começo. É o Espírito Santo te chamando de volta, não para te acusar, mas para te restaurar. É Ele dizendo: eu tenho mais para você. Eu tenho vida. Eu tenho cura. Eu tenho respostas. Mas primeiro você precisa vir. Você precisa se render. Você precisa deixar de lado esse orgulho silencioso e me buscar de todo o coração. E quando você faz isso, algo milagroso acontece. O véu é rasgado de novo, o peso cai, o fôlego retorna, a esperança floresce. Porque não há barreira que resista a um coração quebrantado. Não há culpa que permaneça diante do arrependimento sincero. Não há distância que o amor de Deus não possa atravessar. É por isso que eu te convido, agora, a refletir. O que te impede de se entregar por completo? O que ainda está ocupando o lugar de Deus no seu coração? Qual orgulho ainda precisa ser deixado aos pés da cruz? Enquanto você pensa nisso, lembre-se, não há ferida tão profunda que Ele não possa curar. Não há pecado tão escuro que Ele não possa limpar. E não há orgulho tão enraizado que o amor dele não possa arrancar. Essa é a beleza do Evangelho. Todos os dias, Ele nos dá uma nova chance de começar de novo. E é exatamente nesse novo começo que a verdadeira liberdade nasce. Porque quando nos rendemos de fato, quando largamos o fardo do orgulho e nos colocamos humildemente diante do trono da graça, não apenas sentimos alívio, sentimos transformação. Não é uma mudança superficial, momentânea, mas uma renovação profunda que alcança cada área da nossa vida. Você já parou para pensar que o orgulho espiritual, além de afastar a presença de Deus, também nos prende em ciclos de frustração, ansiedade e solidão? Aquele vazio que você sente, aquela insatisfação silenciosa que não desaparece mesmo, quando tudo parece estar indo bem, muitas vezes é o eco desse pecado oculto. Ele nos mantém reféns de nós mesmos, das nossas inseguranças, das nossas máscaras. Mas a boa notícia é que essa prisão pode ser quebrada. O caminho para isso passa pela humildade, não aquela humildade imposta, mas a verdadeira que nasce da consciência de quem somos diante do Criador. É a humildade que permite reconhecer nossas limitações, nossos erros, e abrir espaço para a ação poderosa do Espírito Santo. Quando permitimos que Deus trabalhe nesse terreno fértil, acontece algo extraordinário. Passamos a viver a fé, não como obrigação, mas como entrega, não como uma série de regras, mas como um relacionamento vivo e transformador. Passamos a ouvir a voz de Deus com clareza, a experimentar a paz que excede todo entendimento, e a enxergar além das circunstâncias. E aqui está um convite para você: observe seu coração com sinceridade. Quais barreiras o orgulho construiu dentro de você? Que muros ergueu entre você e Deus? Reconhecer essas coisas não é sinal de fraqueza, mas de coragem e maturidade espiritual. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, que se declarou o maior dos pecadores, mas também o maior exemplo da graça de Deus. Ele entendeu que, mesmo com suas falhas, a humildade e a dependência de Deus eram o segredo para uma vida plena. Hoje, se você sente esse chamado,
Se algo dentro de você está despertando para essa verdade, saiba que não está sozinho. Milhares de homens e mulheres já passaram por essa mesma luta e encontraram na entrega sincera o caminho para a verdadeira paz e vitória. Não se trata de perfeição, mas de um coração disposto a ser moldado. Não se trata de nunca cair, mas de sempre se levantar com Jesus ao seu lado. E quando você escolher esse caminho, o orgulho que antes era um obstáculo se tornará uma lembrança distante, e a presença viva de Deus se tornará seu maior tesouro. Porque no reino de Deus, a maior glória não está em ser reconhecido pelos homens, mas em ser conhecido e amado pelo Pai. E essa jornada de humildade não é fácil, ninguém disse que seria. É um caminho que exige coragem para enfrentar as próprias sombras, para abrir mão do controle, para admitir que, por vezes, estivemos errados. É um caminho que desafia o ego e a vontade própria, e nos convida a caminhar lado a lado com Deus, mesmo quando não entendemos o rumo, mesmo quando as respostas tardam a chegar. Mas é exatamente nesse desafio que a fé se fortalece. Porque a fé verdadeira não é aquela que busca garantias ou resultados imediatos. A fé verdadeira é aquela que permanece firme no silêncio, que confia na promessa mesmo, quando tudo parece contrário, que se dobra diante do mistério e diz: Senhor, eu não sei o que vem pela frente, mas eu confio em Ti. E nessa entrega, acontece o milagre da transformação. O orgulho que parecia invencível começa a cair. A alma se torna sensível à voz de Deus. O coração se enche de paz que o mundo não pode dar. E, aos poucos, a vida começa a refletir essa mudança nas escolhas, nos relacionamentos, na forma de encarar cada batalha. Você já deve ter ouvido dizer que o orgulho precede a queda, e é verdade. Mas eu quero que você entenda algo ainda mais poderoso. A humildade precede a vitória. A humildade abre portas que o orgulho jamais poderia abrir. A humildade atrai a graça que levanta, cura e renova. Por isso, permita-se essa transformação. Permita que Deus remova do seu coração tudo aquilo que te afasta dele, não com condenação, mas com amor e paciência. Não se apresse para se levantar sozinho, entregue-se para ser levantado por ele. E quando você fizer isso, verá que o caminho para a verdadeira vida cristã não está em acumular façanhas ou títulos, mas em viver dia após dia na dependência do Espírito Santo, com um coração humilde e aberto. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa as vezes que tenha caído, Deus está pronto para receber você de braços abertos, pronto para te restaurar, pronto para fazer novas todas as coisas. Que essa seja a sua decisão hoje. Abandonar o orgulho, abraçar a humildade e permitir que Deus te conduza para uma vida de verdadeira intimidade, poder e transformação. E assim, o que parecia ser o fim, se tornará um novo começo, uma vida marcada pela presença viva e constante do Deus que te ama incondicionalmente e, ao decidir por essa humildade, você não estará apenas mudando sua relação com Deus, estará transformando todo o seu mundo. Porque um coração rendido transforma tudo ao seu redor. Ele muda a maneira como você vê as pessoas, como você reage às dificuldades, como você encara as suas próprias falhas. Quando o orgulho se desfaz, nasce a empatia. Quando a vaidade cai, surge a verdadeira compaixão. Quando a soberba se entrega, floresce a gratidão. E essa transformação interna reverbera nas suas palavras, nos seus atos, na sua presença. Você se torna um canal de paz, um farol de esperança, um testemunho vivo da graça que transforma. Essa é a beleza do reino de Deus. Ele não é um lugar distante, uma promessa futura ou um ideal inalcançável. Ele é a realidade que começa a acontecer no coração do humilde agora mesmo. É o poder de Deus atuando na fraqueza humana, o sol da justiça brilhando na escuridão, o amor divino rompendo qualquer barreira. E a cada dia, à medida que você escolhe caminhar nessa humildade, vai perceber que a vida cristã é muito mais do que um conjunto de regras ou rituais. É uma jornada de encontro, de intimidade, de crescimento. É uma dança entre o humano e o divino, onde o orgulho dá lugar à rendição, e a rendição se transforma em vitória. Por isso, não tema olhar para dentro. Não fuja da sua verdade. Não se esconda atrás de fachadas espirituais. Deus quer o seu coração, em toda a sua verdade, com todas as suas lutas, dúvidas e anseios. Ele quer que você saiba que, mesmo quando tudo parecer perdido, Ele está ali firme, esperando, pronto para te levantar,
E saiba, essa jornada de humildade não é um passo solitário. Ela é acompanhada pelo Espírito Santo, que guia, consola e fortalece. É amparada pela palavra viva, que ilumina cada decisão e renova a mente. É sustentada pela comunhão dos santos, que nos lembra que nunca estamos sozinhos. Então, enquanto essa mensagem toca seu coração, deixe que ela se torne semente, plante-a em terra fértil, regue com oração, proteja com fé. E permita que Deus faça o resto, pois Ele é o único que pode transformar orgulho em graça, vaidade em serviço, distância em presença. Porque no final, a maior vitória não está no que conseguimos fazer para Deus, mas no que Deus faz em nós quando nos rendemos completamente. E essa é a história que Ele quer escrever na sua vida, uma história de humildade, transformação e amor eterno. E é exatamente nessa história de humildade que a verdadeira liberdade começa. Quando nos entregamos ao que Deus deseja fazer em nós, deixamos para trás o peso do orgulho e abrimos espaço para uma vida plena, cheia de propósito e paz. Você já sentiu aquele desejo profundo de ser mais do que apenas uma aparência, de viver uma fé que realmente transforma, que sustenta, que liberta? Essa sede não é coincidência, é o Espírito Santo te chamando para algo maior, algo real, algo que ultrapassa qualquer esforço humano. A caminhada de humildade pode parecer difícil, porque exige abrir mão do controle e se lançar no desconhecido. Mas é também a estrada que leva ao encontro mais precioso que você pode ter. O encontro com o Deus que te conhece, que te ama incondicionalmente e que quer restaurar cada pedaço quebrado do seu coração. Imagine, por um momento, que esse peso do orgulho cai agora mesmo. Imagine a leveza de um coração verdadeiramente rendido. Imagine sentir a presença de Deus tão próxima que nenhuma tempestade tenha poder para te abalar. Esse é o convite que Deus faz hoje. Renunciar ao velho, deixar para trás o que te impede de avançar e abraçar a vida nova que Ele oferece. Uma vida onde não há mais máscaras, nem pretensões, nem barreiras, só um amor puro, livre e poderoso. E quando você dar esse passo, não será o fim da luta, porque a batalha continua, mas será o começo da vitória, porque agora você não luta sozinho. O Espírito Santo caminha com você, fortalece você e te guia em cada passo. A humildade abre portas invisíveis, cura feridas profundas e acende uma chama que jamais se apaga. É o solo onde Deus planta sua graça e colhe frutos de transformação que impactam não só a sua vida, mas também as vidas ao seu redor. Por isso, permita que essa palavra penetre no seu coração, que ela te mova a refletir, a se examinar, a buscar a verdadeira essência da fé. Porque mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas que não apenas professam, mas vivem a humildade que Jesus ensinou. E lembre-se, cada dia é uma nova chance para recomeçar, para deixar o orgulho para trás e abraçar a plenitude que só Deus pode dar. A decisão está em suas mãos, mas a graça está pronta para te alcançar. E, ao escolher esse caminho, você estará entrando em um processo que não acontece da noite para o dia, mas que, passo a passo, vai moldando sua alma à imagem daquele que te chamou. A transformação verdadeira é lenta e profunda, porque não se trata de mudar apenas o exterior, mas de renovar o interior, onde nascem os pensamentos, as emoções e as atitudes. Você vai perceber que, ao abandonar o orgulho, começa a enxergar o mundo com outros olhos. As pessoas deixam de ser competidores ou juízes e se tornam irmãos e companheiros na jornada. Os erros do passado não mais te definem, e as dificuldades deixam de ser obstáculos intransponíveis para se tornarem oportunidades de crescimento. A humildade traz consigo a paz que não depende das circunstâncias. Ela permite que você se coloque nas mãos de Deus, confiante de que, mesmo quando o caminho parecer escuro, Ele é a luz que guia. Ela gera força para continuar, mesmo quando o corpo cansa e a mente duvida. E, talvez o mais lindo disso tudo, a humildade abre espaço para o amor fluir, amor por si mesmo, pelos outros e, principalmente, pelo Pai Celestial. Um amor que perdoa, que cura, que liberta. Por isso, quando você se sentir fraco, quando o desânimo ameaçar dominar, lembre-se, não é a sua força que vai te sustentar, mas a graça de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Não é a sua sabedoria que vai te guiar, mas o Espírito Santo que habita em você. Então, abra mão do orgulho, entregue-se à transformação e permita que Deus faça em você
o que só Ele pode fazer, porque a vida que Ele oferece é muito maior do que aquilo que o mundo pode oferecer, é vida em plenitude, é vida eterna. E essa vida começa agora no simples ato de humildade que te leva a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu me rendo. Que essa decisão seja a chave que abre portas para um relacionamento profundo, verdadeiro e inquebrável com o Deus que te ama além do que você pode imaginar. E quando essa decisão nasce no seu coração, tudo ao seu redor começa a se transformar, de dentro para fora, porque a humildade que brota da rendição é como uma fonte inesgotável que irriga cada área da sua vida, trazendo renovação, esperança e propósito. Você perceberá que os desafios, antes vistos como barreiras, se tornam degraus para o crescimento. As dores do passado se tornam testemunhos vivos da graça de Deus agindo em você. E as vitórias, mesmo as pequenas, se tornam motivos de gratidão e celebração. Mas mais do que isso, você vai experimentar a verdadeira liberdade, a liberdade de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem medos, sem a necessidade de provar algo para ninguém, apenas sendo um filho amado do Pai Celestial. E essa liberdade traz paz, uma paz que ultrapassa todo entendimento, que guarda seu coração e sua mente, mesmo nas tempestades mais fortes. É a paz que só Deus pode dar, a paz que transforma o simples ato de viver em um culto diário de gratidão e entrega. Então, se você está sentindo esse chamado, essa inquietação que não deixa seu coração em paz, não ignore. É o convite para voltar ao lugar da humildade, onde a presença de Deus se torna real, onde a fé se fortalece e onde a esperança floresce. A jornada pode ser longa, o caminho nem sempre fácil, mas a promessa é certa. Aqueles que se humilham serão exaltados, e essa exaltação não é do mundo, mas a que vem do alto, que transforma, cura e renova. Por isso, continue firme, de coração aberto e mãos estendidas. Permita que Deus te molde, te guie e te transforme. Porque no momento em que você se rende completamente, o céu se abre e milagres começam a acontecer. E essa é a vida que Deus deseja para você, uma vida marcada pela humildade, pela fé viva e pelo amor que nunca falha. E, ao viver essa nova realidade, você perceberá que a humildade não é sinal de fraqueza, mas a expressão máxima da força verdadeira. É a força que reconhece suas limitações e, mesmo assim, avança confiando no poder de Deus. É a coragem de se despir das máscaras e viver a verdade diante do Criador e do mundo. Cada dia será uma oportunidade para renovar esse compromisso, com a humildade para escolher abandonar o orgulho que aprisiona e abraçar a liberdade que só a rendição a Deus traz. E nesse processo, você descobrirá que a vida cristã é muito mais do que um conjunto de regras ou obrigações. É uma caminhada íntima e transformadora com aquele que nos chama pelo nome e nos ama profundamente, e você vai entender que a verdadeira grandeza no reino de Deus não está nos títulos, nos feitos ou nas aparências, mas na simplicidade de um coração quebrantado, disposto a ouvir, a aprender, a servir e a amar sem condições. E, mesmo quando as dificuldades vierem, porque virão, e essa humildade será o seu escudo e sua âncora, ela te manterá firme, inabalável, confiante de que Deus está no controle, que Ele está trabalhando por você, mesmo quando não vê resultados imediatos. Essa é a essência da fé que move montanhas. A fé que não depende de circunstâncias, mas da certeza da fidelidade de Deus. A fé que permanece firme mesmo nas noites mais escuras, porque sabe que o amanhecer está chegando. Então, siga firme nesse caminho de humildade. Permita que Deus continue sua obra em você, transformando não apenas sua vida, mas também impactando todos ao seu redor com o testemunho vivo do seu amor e da sua graça. Porque no final das contas, a verdadeira vitória é essa: viver uma vida rendida, transformada e cheia da presença poderosa daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E enquanto você caminha nessa trajetória de humildade e transformação, vai descobrir algo que poucos compreendem. Que a verdadeira sabedoria não está em saber todas as respostas, mas em confiar plenamente naquele que sabe tudo. Não está em dominar situações, mas em entregar cada detalhe nas mãos do Senhor, sabendo que Ele é fiel para cuidar de cada aspecto da sua vida. Você vai perceber que a humildade abre portas não só para a graça de Deus,
mas também para relacionamentos verdadeiros, baseados na sinceridade, no perdão e no amor genuíno. Porque quando o orgulho é deixado de lado, as barreiras caem e a comunhão se torna real, tanto com Deus quanto com as pessoas ao seu redor. E é nessa comunhão que nasce a força para continuar, a esperança que não se abala, a alegria que não depende das circunstâncias. É aí que o coração encontra descanso e o espírito se renova diariamente. Por isso, nunca subestime o poder de um coração humilde. Nunca desacredite da capacidade de Deus de transformar o que parecia impossível. Ele é especialista em reescrever histórias, em dar nova vida, em fazer florescer onde parecia só relva e deserto. Permaneça aberto, sensível e atento ao mover do Espírito Santo em sua vida. Não tenha medo de se quebrar, porque é justamente na quebra que Deus faz a obra mais linda. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Deus que guiou homens e mulheres de fé na Bíblia está contigo agora, pronto para te fortalecer, te proteger e te conduzir em cada passo. Que a sua vida seja um testemunho vivo do poder da humildade, da força da fé e do amor incondicional, de Deus que nunca falha. E ao perceber essa presença constante de Deus, você vai entender que a humildade não é um destino, mas uma jornada diária. É o caminhar passo a passo, decisão após decisão, de entregar seu orgulho e confiar no plano perfeito daquele que conhece todas as coisas. Cada desafio se torna uma oportunidade para crescer, cada queda um convite para se levantar com mais fé, cada oração um diálogo íntimo que fortalece a alma. Você vai aprender que a força verdadeira não vem da autossuficiência, mas da dependência completa do Senhor. E, nesse caminho, a sua vida vai começar a refletir a luz do Evangelho de maneira que ninguém poderá ignorar, não por vaidade, mas porque a transformação genuína sempre atrai, sempre inspira, sempre toca corações. Que a sua história seja marcada pela humildade que quebra correntes, pela fé que move montanhas e pelo amor que vence tudo. Porque, quando você se rende a Deus de todo o coração, o impossível deixa de ser apenas uma palavra e se torna o cenário da sua vida. Nunca esqueça, a verdadeira grandeza está em reconhecer que somos totalmente dependentes do Deus que nos ama infinitamente. E é nessa dependência que a vitória é certa, a paz é completa e a alma encontra descanso verdadeiro e assim, a cada manhã, ao abrir os olhos, você terá diante de si uma nova oportunidade de escolher a humildade. Não porque o orgulho desapareça de uma hora para outra, mas porque a consciência da sua presença vai se tornar menor diante do desejo crescente de se aproximar de Deus. Você vai aprender a valorizar o silêncio da oração, o poder da entrega, a força do arrependimento sincero. Vai entender que a caminhada cristã não é feita apenas de momentos grandiosos, mas, sobretudo, de pequenas decisões diárias de confiar, obedecer e amar. E quando o orgulho tentar se erguer novamente, lembre-se, ele não é invencível. Ele é vencido pela graça, pela oração, pelo quebrantamento. Cada vez que você escolher a humildade, estará dando um passo a mais rumo à liberdade que só Deus pode dar. Não se deixe enganar pelas aparências ou pelas vozes que dizem que a força está em não mostrar fraqueza. A verdadeira força está em reconhecer que precisamos dele, em cada instante, em cada passo. Que essa mensagem ecoe no seu coração como um chamado urgente para viver uma vida cheia da presença de Deus, uma vida marcada pela humildade, pela fé que não vacila e pelo amor que transforma. Porque, no fim, é isso que importa. Um coração rendido que busca a Deus em verdade e que permite que Ele faça da sua história uma obra-prima de graça e redenção. Se você sente que essa palavra tocou o seu coração, que ela despertou em você um desejo profundo de mudança e renovação, eu quero te convidar a dar um passo ainda mais firme nessa caminhada de fé. Existe um material exclusivo, cuidadosamente preparado para fortalecer sua oração, renovar sua esperança e abrir portas que pareciam fechadas. Nele, você encontrará orações poderosas, baseadas na palavra de Deus, que falam diretamente às suas necessidades mais profundas, seja cura, restauração, libertação, força ou direção. Para quem está cansado de orar sem respostas, para quem busca uma conexão verdadeira e transformadora com Deus, esse material já tem mudado vidas e pode mudar a sua também. O caminho para um coração mais humilde,
uma fé mais viva e uma vida mais cheia da presença de Deus, está ao seu alcance. O link está fixado nos comentários e na descrição. Não deixe essa oportunidade passar. Permita que Deus use esse recurso para renovar sua alma e abrir um novo capítulo na sua jornada espiritual. Ore com fé, confie no Senhor, e veja portas se abrirem onde antes só havia muros. Agora eu quero saber de você. Qual área da sua vida precisa mais dessa transformação? Onde você sente que o orgulho tem atrapalhado sua caminhada com Deus? Compartilhe nos comentários sua experiência ou sua luta, porque sua história pode ser a inspiração que alguém precisa ouvir hoje. Aqui, somos uma comunidade que cresce, unida pela fé e pelo apoio mútuo. Não tenha medo de abrir seu coração. Muitas vezes, o primeiro passo para a liberdade é simplesmente falar sobre o que nos pesa. E lembre-se, ao compartilhar, você não está sozinho, e juntos podemos fortalecer uns aos outros nessa jornada de humildade e fé. Então deixe seu comentário, participe dessa conversa, e vamos caminhar juntos rumo à transformação que só Deus pode realizar.